este é mais um programa Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Weaver, tecemos comentários a respeito da obra do grande pensador, desse revolucionário autor também, que foi Jiddu Krishnamurti. E o nosso tema de hoje é: o que é o tempo? Com a palavra, Eduardo Weaver. Nós vamos procurar investigar juntos sobre a natureza do tempo. Esse também era um dos temas prediletos do Krishnamurti, que ele frequentemente trazia nas suas palestras, e ele sempre diferenciava a natureza do tempo cronológico, ou seja, o tempo físico, né? E o tempo psicológico. E isso é algo que é muito desafiante, porque todos nós fomos educados, né, dentro da física clássica, sempre foi a física que predominou na nossa cultura. Nós aprendemos que o tempo é uma coisa linear. Não existe uma sequência, né? Passado, atravessa o presente e se projeta para o futuro. E isso é algo assim que durante muito tempo não foi questionado. Essa era a visão da física clássica de Newton. Eu, inclusive, coloquei Vou até compartilhar aqui uma imagem que eu acho que é significativo, que eu botei na chamada. Então, são 3 afirmações que são interessantes, né? Primeiro, do Isaac Newton, né, que é um dos pais da física clássica, dizendo que o tempo é absoluto, né? E aquela ideia também do tempo linear, como sendo algo independente do espaço, independente também da consciência. Essa é como se o tempo ocorresse inevitavelmente, sem que nós tivéssemos qualquer ingerência sobre o tempo. Aí chegou Einstein e falou: o tempo é relativo. Ou seja, ele criou inclusive um conceito, que é o conceito do espaço, do contínuo espaço-tempo, como se o tempo fosse uma 4ª dimensão, além das 3 dimensões do espaço. E ele, inclusive, mostrou matematicamente alguns paradoxos de que, se você estiver viajando a uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, que é considerada a velocidade máxima na teoria da relatividade, você vai ter um efeito estranho de que o tempo deixa de existir como nós o conhecemos hoje. Pode uma pessoa que viajou próximo à velocidade da luz voltar aqui à Terra e vai haver uma defasagem no tempo entre o tempo que foi percorrido aqui e o tempo que ele presenciou quando estava viajando a essa altíssima velocidade. Mas isso é lógico que nunca pôde ser comprovado, porque nós nunca chegamos tão próximo à velocidade da luz. Depois veio o Karl Marx, né? E aí trouxe uma visão interessante, né? Que o tempo foi inventado pelo relógio, pelas companhias, né, que fabricam os relógios, para vender mais relógio. Então, essas visões são bastante interessantes e mostram assim, como o pensamento humano pode ter várias concepções que são totalmente diversas, né, sobre um tema que é tão difícil de se entender. E tem também as concepções que nós vemos na doutrina secreta, que são muito desafiantes, e nós vamos conversar sobre isso também. Mas antes de falar sobre Blavatsky, sobre a concepção de Blavatsky sobre tempo, que ela também fala em duração, especialmente na cosmogênese da doutrina secreta, eu queria devolver para o Marcos também fazer seus comentários iniciais sobre essa questão do tempo, que é um tema assim fascinante, porque nós temos que superar os nossos paradigmas, a nossa visão de mundo convencional, para tentar entender o que é o tempo do ponto de vista psicológico. Existe diferença entre o tempo psicológico e o tempo cronológico?
Muito desafiante o tema, né? Desafiante, como é desafiante a compreensão da vida, a compreensão do universo, né? Você vê, o próprio universo, a palavra, a origem etimológica, né? Universo. É uno e é diverso ao mesmo tempo. Como é que uma coisa pode ser una e diversa ao mesmo tempo, né? Assim também é o tempo. A gente fala do eterno e do transitório. Como podem coexistir o eterno e o transitório, né? Então, a gente vai ver que existe uma subjetividade profunda, não só na consciência humana, mas na consciência universal como um todo, né? O universo ele é dotado de uma subjetividade. O próprio sistema solar, né? A literatura esotérica fala que o sistema solar é um ser vivo. O chamado Sol físico é o coração físico desse sistema solar, mas a consciência do chamado Logos solar ela está por trás desse Sol físico. São coisas assim metafísicas e abstratas, mas que desafiam a nossa mente, porque, como você falou, o tempo cronológico ele é linear e a nossa mente se vicia nesse tempo cronológico, né? Ela fica enredada no vir a ser, né? No moldar o futuro de acordo com o que foi o passado, as conveniências ou inconveniências do passado, e sem falar que todo o sofrimento humano, o sofrimento psicológico, está relacionado nesse jogo do tempo, né? Porque todo o sofrimento tem a ver com alguma forma de querer que vem de um passado que o presente já não corresponde mais a esse passado ou de algo projetado para um futuro que não acontece, né? Então, é uma questão tão profunda, tão importante, que ela merece um exame nosso. Agora, eu acho, assim, só para dar início, a gente tem que ver que a nossa consciência é muito acostumada com esse tempo cronológico, que tem uma função prática muito grande, porque você não faz nada no mundo prático sem o tempo cronológico. Se você vai se deslocar de uma cidade para outra, você precisa do tempo cronológico. Se você vai fazer alguma coisa, você vai plantar, né, para depois colher, você precisa do tempo cronológico. Tudo no mundo material você faz através do tempo. Só que nós somos condicionados a achar que somos seres materiais. Identificação absoluta com o corpo, né? Com o que é externo, com a vida externa, e deixamos de perceber que o que existe na nossa subjetividade é o que a gente chama de consciência. Essa consciência é o que dá vida a essa vida externa, mas não é ela necessariamente, né? Tem responsabilidade por ela, mas não é ela. Então, só para dar um chute inicial, eu diria que o tempo cronológico é linear. O tempo psicológico, que é esse encadeamento da mente entre o passado e o futuro, ele vira uma prisão. Agora, o salto na consciência, né, as transformações na consciência, elas não são lineares, elas são aos saltos, né, aos insights, às percepções, às fichas que caem, sempre no eterno agora, né? Então, vamos falar do tempo da consciência, né? Onde é que ele se situa nesse movimento tão amplo, tão vasto e tão fantástico que é a vida, que vem de uma subjetividade profunda, se manifesta exteriormente e retorna a essa subjetividade profunda. O que você acha, Edu? Pois é, o Krishnamurti falava o seguinte, que o tempo ele se situa entre o que é e o que deveria ser. Ou seja, nós temos uma perspectiva, uma expectativa de que nós vamos nos tornar, nós vamos nos modificar, nós vamos ser alguma coisa diferente do que nós somos hoje. Nós temos uma série de desejos, de expectativas, então nós projetamos um futuro que é baseado na nossa experiência passada, aquilo que nós já conversamos em reuniões anteriores, né, que a nossa experiência passada se projeta para o futuro na forma de expectativa. Então, você tem o que é
o que você gostaria que fosse, o que deveria ser. Então, para você se modificar, para se transformar daquilo que você é no presente para aquilo que você gostaria de ser, aí surge o tempo, né? Então, segundo Krishnamurti, existe uma ilusão nessa criação, não é? Assim, você cria um tempo psicológico, nesse caso, né, para que seja possível essa transformação. Só que essa transformação, na realidade, é uma projeção, é uma criação mental, não tem nada a ver com a realidade. Aquilo que você é no eterno presente, né, no eterno agora, é a única coisa que existe. E o Krishnamurti fala uma coisa muito importante, que se a transformação não acontecer agora, ela não vai acontecer nunca, porque o único momento que existe de fato é esse momento presente, é o momento que as coisas estão acontecendo. Se você projeta para um futuro, eu vou ser bonzinho um dia, eu vou ser não violento, eu vou ser mais bondoso, eu vou ser mais atencioso, tudo isso aí é uma grande ilusão, porque você está transferindo para um futuro fictício algo que você não está vivendo, não está realizando no presente, né? A própria ideia de crescimento também, segundo Krishnamurti, é uma ilusão nesse sentido psicológico, né? Quer dizer, eu sou imperfeito, mas eu vou crescer, eu vou me tornar uma pessoa mais sábia. Então, tudo isso aí é um movimento do pensamento, não é uma realidade, um aprendizado que acontece a partir de um insight, a partir de uma percepção instantânea. E ele, uma outra coisa que é colocada na literatura, de maneira geral, é que o presente ele não possui continuidade. Nós criamos uma continuidade que é fictícia. Quer dizer, nós fomos educados também para imaginar que existe essa continuidade no tempo, né? E que existe um momento, quer dizer, uma vivência do presente. Só que o presente ele é tão estreito que ele não pode ser medido, é como um ponto que não tem dimensão. E está dito que a mente ela cria essa ilusão de continuidade da mesma forma que um raio parece permanecer no céu durante um certo tempo, né? Quando a gente vê um raio, o que acontece? A nossa retina é estimulada, só que existe na retina um mecanismo de memória que faz com que o raio ele permaneça vivo na nossa visão durante um tempo muito maior do que de fato ele ocorreu. O raio é praticamente instantâneo, né? Só que nós vemos o raio como tendo uma duração. E essa duração é uma ilusão de ótica. Então, todo o tempo, toda essa duração, segundo Krishnamurti, segundo Blavatsky também, é uma ilusão, né? Porque a única coisa que existe é o que você é agora, nesse instante presente. Só que e essa expectativa de uma mudança, essa expectativa de uma transformação, do vir a ser, como coloca o Krishnamurti, cria uma série de questões psicológicas. Se você imagina que as coisas estão acontecendo no tempo e você tem uma expectativa, se há uma possibilidade daquela sua expectativa não acontecer, isso gera uma ansiedade, ou pode gerar até medo, dependendo do que você imaginar. Tudo depende da sua imaginação. O futuro é uma projeção, é uma imaginação. Então, essa projeção gera medo, gera ansiedade, gera sofrimento. E o Krishnamurti fala uma coisa muito interessante. Se você sentar imóvel num quarto escuro e não pensar em nada, existe o tempo? O que você acha, Marcos? Pois é. Se não pensar em nada, né?
É interessante que o Krishnamurti sempre fala que o tempo cronológico é um fato. E é um fato inexorável, porque a gente, para se encontrar aqui, a gente teve que se sintonizar às 7h30 da noite, né? Senão a gente não estava aqui conversando. Então, esse tempo cronológico não se discute, a gente tem que se ajustar, até porque o corpo tem a sua necessidade de descanso, tem todos os ciclos biológicos que seguem esse tempo cronológico. Agora, a questão é o tempo da consciência, como você acabou de colocar aí. Será que ele existe? Será que ele é um fato? Ou será que ele é uma criação da mente? Porque a gente estava falando até agora do eterno e do transitório. Tudo que é externo, tudo, o corpo, as coisas, as pessoas, a vida externa, ela é transitória, é inexorável. Ninguém vai ficar aqui nessa dimensão, com esse corpo, pela eternidade. Ninguém. Né? Então, isso aí é um outro fato que não tem como fugir dele. Agora, o eterno, se ele existe, certamente ele não está nessa dimensão externa, mas no campo da consciência. E aí a gente vai ver que, se a gente percebe que o tempo é criação do pensamento, no nível da consciência, ele é criação do pensamento, ele é uma ilusão. E, na verdade, o único tempo que existe é o eterno se expressando no agora. Né? Isso pode parecer uma coisa sem muita importância, pode parecer uma coisa assim, como se fosse um joguinho de palavras. Ok, tempo cronológico, tempo psicológico, o eterno. Cara, se a gente se aprofundar nisso, a gente vai ver que todas as confusões, todos os conflitos, todos os problemas, todas as dores, todo sofrimento, toda ânsia, toda busca, todo medo, é a rede do pensamento, é a consciência enredada na rede do pensamento. E aí, na hora que a gente é capaz, como você falou, de não pensar, o tempo não existe, o tempo psicológico não existe. Né? Deixa eu só chamar o nosso amigo aqui um pouquinho para a conversa, porque, no fundo, o tempo é a mente que cria, né? É produto do pensamento. Só que essa mente pode ser agitada, pode ser tranquila, ela pode estar quieta ou você querer colocá-la quieta. São coisas diferentes. Então, olha o que ele diz. O que você é agora continuará a ser caso não compreenda o presente. A compreensão só se manifesta no presente. Só é possível transcender o tempo na placidez do presente. Essa tranquilidade não pode conquistar-se por meio do tempo, com o pôr-nos tranquilos. Devemos estar em quietude e não pôr-nos em quietude. Por quê? Porque o pôr-nos em quietude já é o desejo de colocar a mente num estado, né, que já é forçá-la a um determinado estado, que ainda é o vir a ser, ainda é o estar preso no tempo. Agora, compreender que o pensamento é sempre uma fuga do agora, ele é uma reação da memória, escapando dessa atenção no presente, escapando desse estado desperto, de estar acordado agora. Né? Quando a mente está muito atenta, o pensamento está quieto. Ele está quieto, porque toda a nossa consciência está focada na observação. Mas quando a gente está semi-atento, parte da nossa consciência está aqui agora e a outra parte está lá rebuscando, concordo, discordo, certo, errado, é assim, não é assim. Né?
aí você não tem a atenção plena, você tem o movimento do pensamento, você não tem essa placidez, essa quietude. Então ele diz assim: assim como um lago fica sereno quando cessam os ventos, assim também a mente tranquila, assim também fica a mente tranquila depois de cessarem os seus problemas. A mente não pode induzir-se a si própria a ficar quieta, plácida. O lago não fica calmo enquanto não param os ventos, enquanto não cessarem os problemas criados pelo eu, não pode haver tranquilidade. A mente deve compreender a si própria e não procurar refúgio em ilusões. Então, você vê que compreender o tempo é compreender a mente, compreender o funcionamento dela, né? Existe um estado de paz, de serenidade, de quietude, que a literatura esotérica chama de Budi, né? Onde é dito que nessa região a calma deve sempre reinar. Ou seja, a mente pode trabalhar numa rapidez elétrica, mas na região de Budi, ou essa região da criação, a região dessa harmonia profunda, sempre a calma prevalece. Então, a questão é compreender o funcionamento da mente para que ela possa serenar e, então, a gente acessar uma dimensão subjetiva onde não existe o tempo, onde vem aquela inteligência penetrante que no aqui e no agora faz a vida ficar criadora, faz a vida valer a pena ser vivida. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e Marcos Rezende conversamos sobre os ensinamentos de Krishnamurti, e hoje estamos conversando sobre o tempo, esse enigmático tempo que se expressa tanto como tempo cronológico como tempo psicológico. Eu queria assim trazer assim para uma coisa prática, porque às vezes a gente fala muito desse eterno agora, isso pode parecer uma coisa muito subjetiva, né? Uma coisa muito difícil de ser compreendida pela nossa mente. Mas existem coisas que nós experimentamos que demonstram que o tempo psicológico não é linear. E são coisas assim que todo mundo já experimentou. Então, por exemplo, você está esperando alguém chegar em casa, uma visita que você convidou, uma pessoa que você gosta. Então, você marcou com aquela pessoa às 7 horas. Quando chega às 5 para as 7, você está pronto, está tudo certinho já na sua casa, a mesa posta, tal. Aí você fica naquela expectativa, né? Que a pessoa vai chegar. Aí parece que o tempo se arrasta, né? Aqueles 5 minutos parecem ter uma extensão de 1 hora, de 2 horas. É a mesma coisa se você está com medo que alguma coisa aconteça, parece que o tempo não passa, né? Aquilo, né, fica muito estranho, né? Você quer que o tempo passe rápido, que aconteça logo o que tem que acontecer, mas parece que o tempo se arrasta, né? E, por outro lado, quando você está dentro de um lugar muito agradável, você está com os amigos conversando, está com os filhos brincando, o tempo passa e você nem percebe. Quando você olha o relógio, caramba, o tempo passou e eu nem percebi. Por quê? Porque o estado de consciência que você estava era diferente nos dois casos. No caso, você está esperando, tem uma expectativa muito grande, você cria um tempo psicológico, que é o tempo da percepção, muito dilatado em relação ao tempo cronológico. Ao passo que, quando você está despreocupado, tranquilo, não está pensando no que pode acontecer ou o que já aconteceu, você está ali inteiro naquela atividade com seu filho, ou você está vendo um pôr do sol, o tempo passa e você nem percebe. Por quê? Porque a relação
entre a consciência e o relógio não existe uma relação direta. E aí eu quero trazer um pouco da visão de Blavatsky, que é muito interessante. Para mim, depois que eu li isso, eu comecei a entender um pouco do que era o tempo. Ela diz o seguinte: o tempo é a sucessão dos estados de consciência. Quando não existe consciência, não há tempo. E logo no início da doutrina secreta, ela tem uma afirmação que no início, vamos dizer assim, né? Não pode falar início dos tempos, porque é antes do tempo existir, né? No início não havia tempo, porque não havia ninguém para percebê-lo. Eu acho essa afirmação uma coisa fantástica, né? Que está na doutrina secreta. Vocês podem procurar logo no início lá da cosmogênese, nos primeiros slocas. No início não havia tempo porque não havia ninguém para percebê-lo. Olha que coisa fantástica, porque o tempo é essa sucessão de estados de consciência. Se não existe uma consciência para perceber que existe uma sucessão de estados, ele desaparece. E isso é uma coisa muito comprovável na nossa realidade. Se você dorme, por exemplo, né, parece que o tempo não passa. Se você, mesmo durante o dia, você tira uma soneca e acorda, meia hora depois, parece que o tempo não passou. Não é? Por quê? Porque naquele momento não existia consciência para perceber o tempo. Você estava dormindo, então a sua consciência estava dormente também. Quer dizer, isso dá uma pálida noção dessa afirmação de Blavatsky, que só existe o tempo, e aí tem a ver com o que o Krishnamurti chama de tempo psicológico, que é o tempo percebido, quando existe uma consciência para percebê-lo. E como o nosso estado de consciência varia, ora nós estamos muito atentos, ora nós estamos vivendo no passado, ora nós temos expectativas em relação ao futuro, a maneira como o tempo se apresenta para nós, como tempo psicológico, né, varia também. E o Krishnamurti chega a perguntar: há um amanhã na psique? Nós podemos dizer que existe amanhã dentro da psique, né? Porque, do ponto de vista, como o Márcio estava dizendo, né, da experiência psicológica, a única coisa que existe é o momento presente. E se não existe consciência, nem isso existe. Né? Isso é algo assim um pouco aterrador, né? Mas para mim assim foi uma revelação essa frase de Blavatsky de que o tempo é a sucessão de estados de consciência e onde não existe consciência não existe tempo. E tem também a frase da Blavatsky que fala que a mente é assassina do real, né? Então nós estamos tratando de um assunto extremamente delicado, que é compreender a nossa própria mente. A nossa própria mente, ela tem uma dimensão condicionada, que é essa que é presa no tempo, enredada no vir a ser, e tem uma dimensão infinita, uma dimensão que transcende tudo isso. Agora, onde está a nossa consciência? Né? Quando você está com uma dor física, por exemplo, a sua consciência está toda hora ali naquela parte do corpo que está doendo, aquilo te prende. Né? Quando você está com uma dor emocional, né, aquela dor emocional toda hora te puxa para a sua consciência está na emoção, você é a emoção. Né? A mesma coisa os pensamentos. Os pensamentos tecem a trama toda. Eles fazem todo o rebuscado entre o passado e o futuro através do presente, nessa luta de vir a ser, de conquistar. Em geral, focados com coisas materiais. Então, o cara está sempre lutando para somar, conquistar, acumular, atingir. Aí, na hora de morrer, não vai levar nada. Não vai levar nada. Né? Então, como opera a nossa mente? Aí a gente começa a descobrir que existem dimensões que o pensamento não pode tocar, que não adianta ele querer. Qualquer descrição que ele fizer vai ser pálida, mas que são dimensões de um potencial extraordinário, de uma energia criadora fantástica, de uma intensidade, de uma clareza,
que só se manifesta no agora. Se a gente tomar isso a sério, a gente tomar isso realmente a sério, não como uma ideia vaga, mas como um fato, a gente acaba com todos os nossos problemas agora, porque só existe agora, né? Mas, infelizmente, a gente não tem essa intensidade para ver essa verdade de forma absoluta e clara. Aí a gente, daqui a pouco, já está de novo pensando o que eu vou fazer amanhã. Tá? Não que você não deva planejar a vida externa, não que você não deva se programar no mundo material, mas o problema é o quanto você se apega, o quanto você se prende e o quanto você sofre por essas coisas que são programadas ou desprogramadas no plano material, né? Então a gente precisa realmente encarar com seriedade esse tema, porque aí está a chave para a solução de todos os nossos problemas, né? Mas isso a gente tem que levar muito a sério, a gente tem que ver essa verdade de uma forma muito clara, senão são descrições pálidas que a gente ouve, mas não experimenta. E sem experimentar por nós mesmos, a transformação não acontece. Pois é. Você vê, Marcos, que nós estamos assim sempre assim vivendo no mundo do vir a ser, do tornar-se, né? Nós temos muitas expectativas. Praticamente todos nós temos expectativas. E, e desde criança, nós somos enquadrados pela nossa educação, pela nossa cultura, que nós temos que ser alguma coisa. Nós temos que nos transformar em alguma coisa, ou seja, existe uma imagem do que nós deveríamos ser, né? Isso aí, essa imagem é vendida para nós e, aos poucos, a gente vai absorvendo, né? Você vê que a criança ela é muito espontânea, ela não está preocupada com o futuro. Ela faz o que vem na telha dela, naquele momento, ela vive intensamente o presente. Mas, aos poucos, nós vamos sendo condicionados a criar um futuro para nós. Você tem que se preparar para o futuro, você tem que ser alguém, você tem que ter uma boa condição, você tem que formar uma família, ter um salário, ter um carro. E aí você existe toda uma expectativa que é criada para que você se transforme em alguma coisa que você não é. E isso gera conflito, porque você não é aquilo que você espera ser, nem aquilo que os outros esperam que você seja, né? E aí você cria aquele ato, aquela diferença, né, entre o que o seu potencial, o seu dharma e aquilo que você veio aqui o mundo fazer, está te induzindo a fazer, e aquilo que você imaginou, em função dos condicionamentos, que você deveria ser. E aí surge o conflito, porque aquilo que você é diferente daquilo que, né, daquela projeção do que você deveria ser, e aí você se joga no futuro essa expectativa, e aí sofre para conseguir aquilo, batalha, né? Fica até às vezes doente, estressado para tentar atingir aquela meta, aquele desejo, né? Aquela projeção que você criou, que é uma ilusão, que o que existe é o que você é nesse momento. Então, a questão parece tão simples, né? Por que não viver com intensidade esse momento tão precioso, que é o único que existe, que é o eterno agora? A Helena Blavatsky falava que existem dois tempos, né? Um que é o tempo universal, como ela diz, que na realidade é o eterno agora, né? É aquele tempo infinito que está além da nossa compreensão. E esse tempo ele está além do conceito de duração que nós entendemos. Talvez a gente pode, ela até fala no outro como uma duração no sentido abstrato, né? Mas nós, quando pensamos em duração, nós pensamos em deslocamento, em continuidade. Nesse tempo infinito, não existe continuidade e não existe um eu. Isso que é fundamental, né? Quando você fala nesse tempo infinito, que ela chama de Kala, né, do Tênia Secreta, é uma abstração, porque ele é inimaginável, ele não é concebível
pelo pensamento. Agora, existe o tempo fenomenal, o tempo cronológico, que está associado àquilo que pode ser percebido e tem a ver com essa grande ilusão que nós vivemos. Esse tempo é dependente da consciência. E, como disse Blavatsky, ele só surge na medida que alguém está experimentando. Se você dorme, ele para. Se acorda, ele continua novamente, né? E o ritmo dele varia também. Você não consegue saber exatamente que horas são se você ficar muito tempo desconectado de tudo, sem relógio, sem nada, numa sala escura, você perde noção do tempo cronológico. Você tem noção do tempo cronológico por causa do sol, que te ajuda mais ou menos a saber que horas são, está claro, está escuro, aí você se orienta. Mas tudo isso aí são elementos externos. O tempo psicológico ele não existe. Essa talvez seja a grande sacada do Krishnamurti, não é, Marcos? Pois é, Edu. A gente realmente é fácil a gente falar que tem que viver no agora. Fácil falar isso. Mas só se o cara tivesse uma capacidade de atenção tão intensa, para ficar o tempo todo no agora, né? O que não é normal para nós, pelo menos. Aí a gente acaba descobrindo que, para isso não ser apenas uma falácia e ser algo transformador na nossa vida, a gente precisa compreender os conteúdos que se acumularam na mente, porque são eles que nos desviam desse viver agora, né? As acumulações que nós fazemos o tempo todo. O tempo todo nós estamos acumulando saberes, acumulando experiências, ajustando, colocando coisas na memória, e depois os pensamentos são reações daquilo que está na memória, né? Então a gente precisa ver o panorama completo para não ser refém de um jogo que é instintivo, é automático, né? Um jogo que anda sozinho, né? Então diz aqui o nosso amigo Jiddu Krishnamurti: o que é acumulativo é a memória. E pela memória nunca se pode achar a verdade. Olha isso. Pela memória nunca se pode achar a verdade. Porque a memória é produto do tempo, do passado, do presente e do futuro. O tempo, que é continuidade, nunca pode achar o que é eterno. A eternidade não é continuidade. A eternidade está no momento presente. A eternidade está no agora. Então, veja bem, nesse agora, toda hora vão pular coisas vindas da memória. Toda hora virão pensamentos que serão reações mecânicas dessa memória. Então, o estar atento é estar consciente do que está acontecendo, não é ficar forçando uma atenção artificial. Não. Estar perceptivo de tudo que transita na sua subjetividade, inclusive quando você está distraído, né? Estar consciente da distração. Olha o que ele fala aqui. Cumpre averiguar se é possível viver tão completamente que não haja ontem, nem hoje, nem amanhã. Para compreender isso e vivê-lo, temos de examinar a estrutura da memória, do pensamento. Mas é possível viver dia a dia, livre do tempo psicológico, entendido como ontem, hoje e amanhã? Isso não significa viver no momento presente. O importante é viver o agora. O agora é resultado de ontem, o que pensamos, o que sentimos, nossas lembranças, esperanças, temores, tudo o que se acumulou. Se tudo isso não for compreendido e dissolvido, não poderemos viver no agora. Então, a dissolução desses conteúdos acumulados, assim entendidos como lembranças, esperanças, temores
e tudo mais, passa por você estar perceptivo de tudo que vem à tona na sua subjetividade, seja sentimento, seja pensamento, e não que você vai criar uma guerra contra o que vem à tona. Não, você vai estar consciente do que vem à tona. E nesse estar consciente, todas essas erupções do inconsciente perdem força, perdem poder sobre as suas ações, né? Porque elas têm muita força porque não são percebidas. Na medida que há esse processo meditativo de estar atento a tudo que vem na sua subjetividade e viver, não é fugir do que está vindo na subjetividade, viver, mas estar perceptivo, estar consciente, não querer mudar, substituindo, isso não pode ser assim, tem que ser assado. Não, viver, sentir, observar, deixar que a coisa venha, que se você tiver consciente, ela vai embora. Se você não tiver consciente, ela te arrasta e te leva, e você passa a ser ela, né? Então, compreender o tempo é compreender a mente é compreender a nós mesmos, e compreender a nós mesmos é compreender o fluxo da vida acontecendo sempre no eterno agora. Márcio, é exatamente isso. Eu queria trazer assim um outro aspecto do tempo que os astrólogos sempre também consideram, né? Que na mitologia o tempo é Cronos, é um deus que em Roma tem o nome de Saturno. Então você vê que na astrologia Saturno, que tem a ver com o tempo, com Cronos, é aquele planeta que no nosso horóscopo nos segura, vamos dizer assim, né? Nos faz perceptivo do tempo. Olha que interessante. Onde está Saturno é onde você sente os entraves, aquilo que está impedindo que as coisas aconteçam, né? Que as coisas floresçam. Então, essa, de certa maneira, é uma indicação de que nós podemos estar atento para aquelas pegadinhas, né, que são associadas a Saturno. Por exemplo, agora, nesse momento de pandemia, nós sentimos assim um pouco presos, né? Um pouco não, bastante até, né? Algumas pessoas mais do que outras, né? Tolhidos na sua movimentação, né? Muita coisa que você gostaria de fazer, encontrar os amigos, abraçar, dar as mãos, você não pode fazer, né? Você não pode viajar, não pode fazer um monte de coisas. Então, esse sentimento é típico de Saturno, que está te segurando, está impedindo que você faça aquilo que você gostaria, né? O seu desejo te impeliria a fazer. Então, o tempo tem muito a ver com isso, né? O tempo psicológico, com essa frustração de você querer alguma coisa e não ter como, não ter as condições, ou estar frustrado por não ter a oportunidade de realizar essas coisas. E quando você percebe que esse tempo é uma ilusão, isso que o Krishnamurti coloca. Tem uma frase dele que eu vou ler para vocês, que dá uma dica muito forte sobre isso. Se não existir movimento na psique, na forma de pensamento, a roda do tempo chega ao fim. Então, enquanto existir um pensamento que está locubrando, que está ruminando, vamos dizer assim, né? Que está buscando no passado uma série de questões e projetando essas questões para o futuro na forma de desejo, expectativa. E isso gera inquietude, gera aquilo que o Marcos falou, a intranquilidade, a agitação no lago. Então, se você percebe isso, que não adianta nada você ficar preocupado, que a vida ela é como ela é. Você tem apenas que perceber que você pode expressar uma beleza infinita pelo fato de você ser um ser divino. Você já possui dentro de si todo o potencial divino e esse potencial está buscando expressão através de você no aqui e no agora. E qualquer expectativa, qualquer desejo fora do seu caminho natural vai ser fadado
né, ao insucesso. Então, por que não viver com intensidade, com beleza, o momento presente, estando atento para aquilo que a vida espera de nós nesse instante, né? Isso exige, lógico, muita atenção, muita sensibilidade, uma concentração da sua energia, mas esse é o nosso trabalho, afinal de contas, né? O trabalho do ocultista, o trabalho do teosofista é justamente você reunir a energia e a capacidade de atenção para que aquele bombardeio de todos os estímulos que vêm do passado, as expectativas, inclusive aquilo que vem também do inconsciente coletivo, seja colocado de lado como sendo não importante e você possa jogar toda a sua energia naquilo que realmente interessa, que é no aprendizado da vida que está chegando a você fresca, vívida, nesse instante. Edu, antes de abrir para os nossos amigos, eu queria dizer apenas também o seguinte, que o homem sempre buscou alguma coisa sagrada, alguma coisa além dele mesmo. Se existe essa coisa, ela está na subjetividade profunda de cada um de nós, nessa dimensão onde não existe o tempo, onde o pensamento já não interfere em nada, né? Então, isso é a religiosidade no sentido mais profundo, porque é a fonte da energia transformadora, a fonte da energia criadora, purificadora, transformadora. Mas se nós não compreendemos o funcionamento da nossa mente, nós somos joguetes dela, simplesmente joguetes. Compreendendo o tempo, que o pensamento é essa fuga do agora, né? Deixando ele solto, mas deixando ele secar sozinho, deixando ele morrer sozinho, né? Você acessa a dimensão que a gente pode chamar do sagrado, onde estão as energias mais preciosas, os tesouros mais deslumbrantes que existem na consciência humana. Estamos chegando ao final desse nosso encontro, desse nosso programa, e eu convidaria a todos a frequentarem a nossa TV Suprem, onde esse programa está sendo gravado e reproduzido, e também o canal Suprem da União Planetária, onde também vocês vão encontrar esse programa e onde vários outros programas interessantes podem ser acessados. Então, estejam conosco. Até a próxima. Namastê.